Amados, já para dar um pontapé inicial neste primeiro culto, nesta primeira quinta-feira, eu quero compartilhar com você um tema, falando mais uma vez aquilo que acho que durante o mês do ano de 2023 eu trabalhei muito e vou trabalhar nesse primeiro culto, porque essa talvez seja a marca importante que você vai precisar utilizar para o ano de 2024, amém? Uma mente profética. Então hoje eu quero falar sobre um tema chamado As Chaves de uma Mente Profética, amém? As chaves de uma mente profética. Abra comigo a sua Bíblia, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, um texto talvez bastante conhecido por todos, a história do rei Josafá, amém? Um dos pontos da história do rei Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 22, amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, glorificamos ao Senhor, começamos o ano, Pai amado, e eu agradeço ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai amado, e eu creio, Senhor meu Pai, em tudo isso que o Senhor tem ministrado, Senhor. Estamos diante de portas, Pai amado, estamos diante, Senhor, de uma nova estação no Senhor. E eu quero pedir, Senhor, que a partir de hoje, durante as quintas-feiras, Pai amado, o Senhor venha não apenas falar e ministrar, mas que o Senhor venha, Senhor meu Pai, atingir, Senhor, os nossos corações, Pai amado, e que as nossas vidas, Senhor, elas sejam marcadas pelo Teu Espírito Santo, marcados pela Tua palavra, marcados pelo rema que o Senhor vai liberar a cada quinta-feira, não apenas no mês de janeiro, mas durante todo este ano, Senhor. Pai amado, comece hoje, Senhor, trabalhando a nossa mentalidade, Senhor, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de ouvir, Senhor, que comece a partir de hoje a haver uma transformação, Senhor, que comece a ser gerado em nós uma maturidade profética, Senhor, porque, Senhor, eu tenho certeza que aquilo que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas neste ano, Senhor, está, Senhor, dentro e inserido no sobrenatural. Vem, Senhor, ministrar as nossas vidas. Vem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ativar profeticamente. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de número 21 ao versículo de número 22. Aliás, versículo 1 ao versículo 22 diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, de frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ela leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito.
Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu vou repetir esse trecho. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, como suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita, e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Amém, queridos? Amados, esse aqui é um episódio bastante conhecido, bastante pregado em todas as áreas, em todos os níveis. Esse texto ele serve, para trazer rema em todas as atmosferas, mas hoje eu quero falar exatamente sobre a mentalidade do rei Josafá. Eu quero falar da maneira como ele pensava diante das suas adversidades. Queridos, antes disso, tudo que somos e vivemos, entenda isso, tudo que você é, a maneira como você vive, assim como a Bianca ministrou sabiamente aqui no início do culto, é resultado da maneira como você pensa. Há um provérbio, se não falhar a memória, Provérbios 23, que diz que a maneira como nós pensamos, nós somos. Então a maneira, você é exatamente o que você pensa. Então, amados, a nossa vida, a nossa existência, o nosso sucesso, se nós desejamos ser bem-sucedidos ou não, tudo está relacionado com a nossa mentalidade, tudo está relacionado com a maneira como nós pensamos. Amém, queridos? Assim como a Bianca falou sabiamente, Provérbios 4 diz que se nós devemos guardar alguma coisa, devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a fonte da vida. Quando fala de coração, não está falando do nosso órgão vital chamado miocárdio, Está falando exatamente da nossa mente, a fonte de tudo, todos os nossos desejos. Amém? Tudo está relacionado com a nossa mente, todo o nosso querer, os nossos avanços, ou até mesmo os nossos retrocessos, eles estão ligados
a nossa mente. Amém, queridos? Agora, automaticamente, quando você recebeu a Cristo, você recebeu o Espírito Santo, perfeito? Você carrega o Espírito Santo em você. Agora, amados, se você carrega o Espírito Santo em você, automaticamente você deveria ter recebido uma ativação profética. Como assim? Porque você, amados, você é casa, amém? Você é tabernáculo, você é habitação do Espírito de Deus. Então, se você, amados, é a habitação do Espírito de Deus, automaticamente você deve pensar como Deus. Você deveria ter a sua mente voltada para as coisas de Deus, assim como o apóstolo Paulo fala e ensina lá em Colossenses 3, quando ele diz: se fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas de cima, onde Cristo está assentado, e não nas coisas que são da terra. Isso já nos aponta para uma mente profética. Uma mente profética, ela não está, eu não falo apenas, queridos, diante de problemas, não. A mente profética é uma mente que pensa a partir do sobrenatural. Amém, amados? Uma mente profética é uma mente que está totalmente ligada ao trono de Deus. Uma mente profética é resultado de pessoas, aliás, que são maduras espiritualmente. Logicamente, não é num passe de mágica que nós ganhamos uma mente profética. Uma mente profética, ela é alimentada, ela é construída vagarosamente. Amém, queridos? Dentro do plano que nós vamos vivendo, dentro das circunstâncias que nós vamos enfrentando na nossa vida e na nossa carreira. Então, nós vamos construindo, nós vamos alimentando, nós vamos, amados, forjando em nós uma mente profética. Na medida que nós vivemos experiências com Deus, nós vamos alimentando essa mente profética. Então, amados, se você é um bom cristão, se você já recebeu a Cristo e o Espírito Santo habita em você, a sua mente não pode ser mais uma mente terrena. A sua mente precisa ser uma mente espiritual. E uma mente espiritual automaticamente é uma mente profética. Amém, queridos? Agora, eu quero ressaltar para você 2 pontos. A mente profética é resultado da maturidade espiritual adquirida pelas Escrituras e pelas experiências com Deus. Ler as Escrituras, estudar as Escrituras, nos faz conhecer Deus e ver o transcendente poder que Ele opera. E é interessante que a palavra de Deus diz que Deus, Ele é poderoso para fazer em tudo muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Não, você não entendeu, vou falar de novo, vou repetir. Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, amados, há um poder que opera dentro de você. Amém? Então, amados, este poder, ele é advindo de 2 lugares. Primeiro, esse poder vem das Escrituras. O Evangelho, amados, é o poder de Deus para a salvação. Amém? Não apenas para a salvação, tudo que nós precisamos se encontra nas Escrituras. Então, amados, a mente profética, ela é cultivada primeiro pelo acesso que nós temos às Escrituras. Quanto mais você busca as Escrituras, quanto mais você lê as Escrituras, quanto mais você estuda as Escrituras, mais você descobre quem é Deus. Eu não estou falando de teologia, eu estou falando de Bíblia. E as Escrituras estão acima da teologia. Amém, amados? Então, quanto mais acesso você tem às Escrituras, mais mente profética você vai ganhando. Porque as Escrituras, elas transformam a nossa maneira de pensar. Agora, o segundo ponto, ou o segundo lugar de acesso a essa mente profética, é a nossa experiência com Deus, é a nossa vida com Deus.
É o nosso cotidiano com Deus. É a importância que nós damos a Deus no nosso dia a dia. É a nossa busca diária, o nosso devocional, a nossa vida devocional com Deus. E na medida em que você vai se relacionando com Deus, você vai ganhando a mente de Deus. Eu estou lendo um livro que eu ganhei, chamado O Discipulado Começa com Contemplação. E amados, muitos de nós, pela falta da experiência com Deus, deixamos de contemplar o Senhor, de enxergar a sua beleza, de enxergar a sua grandeza, de enxergar a sua majestade. E é isso que não pode acontecer. Nós precisamos voltar a contemplar o Senhor. Dá uma cotoveladinha nessa pessoa que está perto de você para ela acordar e fala para ela: você precisa voltar a contemplar Deus, querido. Amém? Porque quanto mais você contempla Deus, mais você tem sede dele. E quanto mais você tem sede, mais você o busca. E quanto mais você o busca, mais você o encontra. E quanto mais você o encontra, mais você descobre dele. E quanto mais você descobre dele, querido, mais você vai transformando a sua mente. E a sua mente vai se tornando uma mente profética. Uma mente profética, ela deve ser cultivada. É como você plantar, regar, cuidar para que os animais não venham comer a semente, ver nascer. Você precisa cultivar a mente profética. Cultivar a mente profética nada mais é do que cultivar a presença do Espírito em nós. Então, amados, todos precisamos de uma mente profética. Agora você precisa entender que a mente profética não é resultado de imposição de mãos. Eu não posso impor as mãos em você e falar: receba a mente profética, porque não vai resolver. A mente profética vem por dois tipos de acesso, como eu disse. Primeiro, as escrituras. Ame a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, faça devocional com a Bíblia, ouça Deus falar através da Bíblia. Amém? Pastor, eu preciso tanto ouvir Deus falar. Abre a Bíblia. Mas eu preciso ouvir audível. Leia a Bíblia em voz alta. Fica fácil. A Bíblia é um dos veículos que nós ganhamos a mente profética, cultivamos a mente profética. Mas a nossa experiência, a nossa vida com Deus, a nossa vida diária com Deus, também vai cultivando em nós a mente profética. Segundo ponto que eu quero falar é a maneira como nós nos comportamos diante das más notícias e das adversidades revelam o tipo de mentalidade que nós estamos cultivando. A maneira como você reage às circunstâncias, a maneira como nos comportamos diante das más notícias. Porque não basta a circunstância, existem as más notícias. Por exemplo, esse caso de Josafá não era apenas uma adversidade. Antes da adversidade veio a má notícia. E a maneira como nós agimos diante das más notícias, a maneira como nós reagimos às circunstâncias, amados, determinam, expressam o tipo de mentalidade que nós estamos cultivando. Se ela é uma mente profética ou se ela é uma mente patética. E já falando nisso, eu quero entrar na história de Josafá. Amados, dentro do capítulo 20 que nós lemos, nós não estamos vendo nada além de um homem, de um rei, que ganhou, que cultivou uma mente profética diante da sua história. A história de Josafá é maravilhosa. Era um homem segundo o coração de Deus, um rei que amava o Senhor. A história, o início da história de Josafá vai falar exatamente de como ele foi cultivando essa mente profética. No capítulo 17, versículo 1 ao 9, vai falar um pouquinho da história de Josafá. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Aqui, amado, só para você entender, o reino já estava dividido. No tempo que Salomão faleceu, ele morreu, o seu filho automaticamente, Roboão, iria herdar o trono. Porém, amados,
No tempo em que Salomão morreu e Roboão foi assumir o trono, se levantou um homem chamado Jeroboão, filho de Nebate, e dividiu o reino. E o reino de Israel, ele se tornou um reino dividido entre 10 tribos e 2 tribos. As 10 tribos, que ficou exatamente para a parte norte de Israel, ficou conhecida como o reino de Israel, que tinha por sua capital Samaria. Israel, ou também Efraim, também era conhecido como Efraim. Então todo o reino do norte, Samaria, Nazaré, toda aquela região, Galileia, toda a região da Galileia, ela ficou conhecida exatamente como Israel. E o reino do norte, que é a parte sul do país, de Jerusalém para baixo, todo o deserto para baixo, toda a região sul ficou conhecido como Judá. Então ali também haviam 2 reinos. Dentro de Jerusalém ficou como rei a dinastia de Davi. E no reino do norte, a dinastia de Jeroboão. E aqui está falando da dinastia de Judá contra a dinastia de Jeroboão. Porque a dinastia de Jeroboão se tornou uma dinastia que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E juntamente nesse mesmo tempo, contemporâneo de Josafá, reinava Acabe, que se casou com Jezabel, e acredito que a maioria conhece a história. Então aqui quando fala que Josafá se opôs a Israel, está dizendo que Josafá não andou no mesmo caminho, apesar de que, tempos depois, Josafá fez uma aliança com Acabe e quase pagou com a vida por tentar lutar uma guerra que não era dele. Mas eu não quero entrar nisso. Não significa que Josafá, por mais que tenha mente profética, não deixa de ser humano, amém? E todo ser humano comete erros, principalmente líderes. Todo líder, ele está passível a cometer todo e qualquer tipo de erro, exatamente porque está na liderança. E esse foi talvez um dos únicos erros da história do rei Josafá. Então aqui quando fala que ele se opõe a Israel, o texto está dizendo que ele era contrário a todas as práticas que Acabe, juntamente com Jezabel e toda a dinastia de Jeroboão praticava. Continuando o texto, diz assim: posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. No 3º ano do seu reinado, ele enviou seus oficiais, Beni-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeurão. Eles percorreram todas as cidades do reino, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. Você percebe que a história de Josafá é uma história fundamentada pela busca por Deus e pelo ensinamento das Escrituras. Por isso, amados, Josafá, quando se encontra talvez no pior momento de seu reinado, ele reagiu à circunstância, ele reagiu à má notícia de uma maneira profética. E aqui eu quero começar a desenrolar com você as chaves que constituem uma mente profética, usando exatamente este ponto
da história de Josafá, que talvez foi a pior história do seu reinado, quando 3 reinos se levantam contra ele. E não bastasse os 3 reinos, a má notícia e a guerra. Como reagir à má notícia e à adversidade? Como você tem reagido diante das más notícias? Como você tem reagido diante das adversidades? Isso vai determinar o tipo de mentalidade que você tem cultivado dentro da sua história com Deus. Então vamos lá, queridos. Primeira chave que eu quero falar sobre da mente profética é: a mente profética não se abate diante das más notícias ou das adversidades. Uma pessoa que tem uma mente profética, ela jamais se deixa abater, primeiro porque recebeu uma má notícia. E é interessante, amados, que muitos de nós, quando recebemos uma má notícia, nós já automaticamente sucumbimos na fé. Automaticamente nós colocamos um ponto de interrogação no poder de Deus. Não precisa muitas vezes nem chegar à adversidade, basta a má notícia bater a nossa porta. Agora, como que eu sei que Josafá, ele não sucumbiu diante da má notícia? Porque quando ele recebe a má notícia, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar a Deus. Por isso que uma mente profética não se entrega ao murmúrio, que é o segundo ponto. Uma pessoa com uma mente profética, ela não se entrega a ficar reclamando da vida quando ou está diante de uma adversidade ou quando está diante de uma má notícia. Infelizmente, amados, nós carregamos em nós a cultura do murmúrio. Tipo, chegou a má notícia, tudo a gente murmura, tudo a gente reclama, tudo a gente resmunga. Aí, graças a Deus que aqui não tem nenhum crente resmungão. 2023 você nunca reclamou das suas adversidades. Nunca. Ao contrário, você é tão crente que quando chegava a adversidade você falava: ainda bem que eu estou passando por isso. Nós aprendemos, amados, a cultura do murmúrio. Tudo se reclama. Nós nos entregamos ao murmúrio. Eu vim aqui nessa noite dizer para você, pare de se entregar à cultura da murmuração. Sabe o que acontece com pessoas que só murmuram? Sabe o que acontece com pessoas que só reclamam? Morrem no deserto. Pior que morrer no deserto, querido, é não viver a plenitude daquilo que Deus declarou ao nosso respeito, como Ele havia declarado ao respeito de Israel. Quando Israel sai do Egito, a caminho da terra prometida, eles passaram pelo deserto. Mas a cultura do murmúrio era tanta, a cultura do murmúrio, ela era tão terrível, que a Bíblia diz que lá em Números, quando Moisés envia os 12 espias para espiarem a terra, eles estavam prestes a entrar na terra. Estavam a poucos quilômetros de entrarem em Canaã. A Bíblia diz que esses espias retornam com um relatório. E apenas 2 tinham uma mente profética. E a Bíblia fala de Caleb. Quando 10 homens começam a reclamar, olha o que a cultura do murmúrio faz. Escute, amados, por que você não deve se entregar à cultura do murmúrio? Porque a cultura do murmúrio oculta o poder de Deus. Porque o murmúrio oculta a promessa. Porque a reclamação, o murmúrio, oculta até mesmo a sua identidade em Deus. Deus havia declarado a Israel que ele estaria com o povo e que eles iriam herdar a terra. Uma palavra de Deus é suficiente para nos sustentar, queridos. Uma palavra liberada é o suficiente. Eu não preciso nada além do que uma palavra. E Israel tinha não apenas a palavra, mas tinha a promessa. Mas quando os 10 espias retornam,
Eles retornam fazendo o quê? Na cultura do murmúrio. A terra é boa, mas lá tem isso, tem gigante, tem até ET. Por que tem ET? Porque lá tinha os Eteus. Tinha Eteus, é o ET, que andava de OVNI. E diante deles, olha o que a cultura do murmúrio faz. E diante deles, nós somos como gafanhotos. A murmuração oculta a promessa de Deus. A murmuração oculta quem você é. A murmuração oculta dos teus olhos quem Deus é. Então você não deve se entregar à cultura do murmúrio. Você não vai ver em nenhum momento Josafá se entregando ao murmúrio. A Bíblia diz que quando ele recebe a má notícia, a primeira coisa que ele faz: eu vou buscar a Deus. E entra no terceiro ponto de uma mente profética, a terceira chave de uma mente profética. A primeira atitude de uma pessoa com mente profética é buscar a Deus, é buscar em Deus a resposta. Amado, se você não sabe o que fazer, eu quero que você entenda que a tua resposta não está, querido, no quarto fechado. A tua resposta não está no murmúrio. A tua resposta não está no teu lamento. A tua resposta está em Deus. Ele é a fonte de todas as respostas que você precisa. Ele possui toda a resposta que você precisa. Então por que não buscamos a Deus quando recebemos a má notícia? Porque nos falta mente profética. Por que não oramos quando estamos diante da adversidade? Porque nos falta mente profética. Como muitas vezes nós somos oriundos da cultura do murmúrio, nós nos entregamos ao murmúrio. E aí o que o murmúrio faz? Te joga na cama. O que o murmúrio faz? Não é Deus que faz em adversidade. É a maneira como você se coloca diante dela. E aí você passa a reclamar e achar que está todo mundo contra você, que os planetas estão contra você, que até Deus está contra você, que a vida está contra você. Ei querido, deixa eu dizer para você, isso é só uma adversidade. E sabe para que servem as adversidades, querido? Eu costumo dizer que a adversidade, ela é como catapulta, ela é para te lançar, querido, para você alcançar lugares extraordinários. Amados, a adversidade, ela tem como principal objetivo colocar você em lugares de honra, em lugares de vitória, em lugares de bênção. Se for para Jesus, Ele merece. Se for para mim, eu agradeço muito. Entenda o propósito da adversidade. Eu estou passando por adversidade, o mundo está contra mim. O mundo não está contra você. Deus está querendo te exaltar. Será que você não entendeu ainda? Mas eu vim aqui nessa noite declarar para você: se em 2024 você adquirir e cultivar uma mente profética, as adversidades, querido, elas virão sobre a sua vida com um único propósito: colocar você em níveis extraordinários em Deus, colocar você em lugares de honra, colocar você em lugares extraordinários. Por que não buscamos a Deus? Por que não buscar a Deus? Amados, entramos num novo ano. Essa semana, ela está começando ainda, parece que está na base da manivela, né? A primeira semana do ano é assim mesmo. Parece que vai meio empurrando com a barriga, parece ou não é? Mas a semana que vem, tudo volta ao normal. Em tese, vai voltar. E junto com a vida, vem as adversidades. Antes das adversidades também aparecem as más notícias. Deixa eu perguntar para você: será que esse ano vai ser mais um ano que você vai se entregar ao murmúrio? Será que esse ano vai ser mais um ano em que você vai se jogar na escuridão e falar: quero morrer, quero morrer, quero morrer, quero morrer? Querido, se fosse para você morrer, Jesus já tinha te levado.
Será que vai ser mais um ano que nós vamos ver as promessas de Deus sendo prorrogadas para o próximo? Pela falta, pela ausência de maturidade da nossa parte. Você não vai ver em nenhum momento Josafá reclamando. Ele vai orar. E se você perceber a oração de Josafá, não é aquela oração de lamento. Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu vou sair da igreja. Senhor, o Senhor não tem... Olha, Senhor, tu não és Deus? Não foi o Senhor que... Amados, ele ativa a palavra, ele ora a palavra. Você percebeu que Josafá, ele não faz nada além do que orar a palavra? Deixa eu ensinar algo para você, querido. Quem ora a palavra, já ora a resposta. E nós precisamos aprender a orar a resposta. Você já aprendeu a orar a resposta? Olha como foi a oração de Josafá. Preste bem atenção. Versículo 3, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Preste minha atenção. Senhor Deus de nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Onde é a habitação de Deus? O que ele acabou de orar aqui? Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ele acabou de orar Isaías, que ele está sentado num alto e sublime trono. E você tem as escrituras na mão e não ora ela. Como que normalmente é a nossa oração quando nós estamos na tribulação? Senhor, eu não aguento mais essa vida. Nós parecemos aquela hiena daquele desenho, né? Eu nem sei o nome dela. Como é que é o nome dela? Como? Heart. Ó vida, ó céus, ó azar. Somos iguaizinhos àquela hiena. Amados, deixa eu falar para vocês, isso não é oração, isso é lamento. Amém? E não é proibido você lamentar, mas você precisa saber a hora de lamentar. Agora as nossas orações é só lamento, só lamento, só lamento, só lamento, só lamento, só lamento. Aqui Josafá, querido, ele está ativando a palavra. Amados queridos irmãos, filhos queridos, você tem uma arma poderosa nas suas mãos, chamado a palavra de Deus. Então comece, sabe o que você faz diante da sua adversidade? Isso é fruto de uma mente profética. Deveria ter colocado aqui no tópico. Ore a palavra. Por quê? Quem ora a palavra, já ora a resposta. Olha o que ele está dizendo. Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos. E ninguém pode opor-se a ti. Ele está orando Isaías. Operando eu, quem impedirá? E não, Isaías, eu nem sei se tinha os escritos de Isaías aqui ainda. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a destes para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. A Bíblia fala que Abraão é amigo de Deus, ele está orando a palavra. Vou parar por aqui, senão vai ficar muito longo. Amados, orar a palavra é orar a resposta. Então, amados, quando você for orar a partir de hoje, quando você receber uma má notícia, você que tem mente profética, primeiro, você vai fazer como Josafá, você vai buscar a Deus e não vai ficar reclamando da vida. Em 2024, querido, vai ser o melhor ano da sua vida. Sabe por quê? Porque diante das más notícias e das adversidades, você vai buscar o Senhor e Ele virá ao teu socorro sempre, porque Deus não falta a ninguém. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Quarto, a mente profética não tem dificuldade de ouvir Deus através de uma voz profética. Amados, muitas vezes
nós temos dificuldade de ouvir uma voz profética. Hoje, por exemplo, aqui estou sendo uma voz profética para a sua vida. Deixa eu perguntar para você, essa mensagem vai ser só mais uma mensagem que vai entrar por aqui, sair por aqui, ou verdadeiramente você vai permitir o Espírito ativar e virar a chave dentro de você, para você ter uma mente profética? Quando Josafá se coloca em buscar a Deus e orar a palavra, Deus não fez antes de levantar um profeta. Deixa eu ensinar um segredinho para você. Coloca para mim, por gentileza, Otávio, Amós 3:8. Você precisa aprender esse segredinho. Aprenda esse segredinho, segredinho básico. Perdão, 7. Falei errado, 7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E o que menos damos importância hoje? Aos profetas. O que menos ouvimos hoje? Os profetas. E olha que Josafá tem essa mesma chave. Olha o que ele diz no versículo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estava saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Deixa eu perguntar para você, qual é a voz profética que você ouve? Porque o profeta que se levantou estava no meio deles, não é um profeta que estava fora deles. Josafá não precisou buscar um profeta de fora. Esse é o problema. Muitos de nós, quando precisamos ouvir um profeta, porque queremos ter os nossos egos massageados, nós preferimos buscar um profeta de fora do que dar ouvido para os profetas de dentro. E eu quero dizer para você, querido, aqui nessa casa tem profeta. Aqui tem profeta. E eu não estou nem falando de mim, porque eu não sou profeta. Hoje eu estou aqui fazendo um serviço profético, que é a pregação do Evangelho. Mas aqui nessa casa tem profeta. E não é um só não. Pensa numa casa recheada de profeta, é essa casa. Então por que não ouvimos os profetas? Por que não conseguimos ouvir a voz dos profetas? Porque muitas vezes o profeta virou amigo. E como virou amigo e eu conheci a intimidade do profeta, então o que acontece? Eu coloco o profeta em descrédito. Isso acontece muito. Mas preste bem atenção que o profeta que se levantou aqui era um profeta que estava no meio do povo. Josafá não foi buscar um profeta fora do povo. Então, amados, entenda, uma pessoa que tem a mente profética, ela não tem dificuldade para ouvir uma voz profética. Amém? E Deus continua falando através dos seus servos, os profetas. Deus continua dando direções através dos seus servos, os profetas. Deus continua dando visões aos seus servos, os profetas. Então, amados, entenda. Se tem algo que muitas vezes nós precisamos, diante da crise, diante da adversidade, até mesmo diante das más notícias, é ouvir uma voz profética. Agora escute, voz profética não é somente aquela voz que vai falar que você quer ouvir. Porque uma voz profética é uma voz de direção. Pastor, para que serve? Qual é o caráter profético da profecia? Para que serve? Por que Deus usa? Coloca para mim Jó 33:14. Estou te ensinando sobre o profético, hein? Uma palhinha sobre o profético. Jó 33:14. Pois é verdade que Deus fala de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Versículo 15. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem de suas más ações
e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. É para isso que serve a profecia. Profecia, amados, muitas vezes muitos de nós já fizemos, buscamos profeta externo só para ouvir. Amados, escute, quantos Balaões você já não deu ouvido? Que sem você perceber, amaldiçoou a tua vida. Porque o caráter da profecia, querido, não é a revelação, é a direção. Vou repetir, o caráter da profecia não é a revelação, mas a direção. Esse é o problema que muitos de nós não compreendemos. Então o que nós buscamos? A revelação. Jaciara, você hoje fez um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ai, olha, é verdade, é verdade, é verdade. E os profetas de hoje ainda digam, eu te conheço, eu te conheço. Já conversamos antes, eu liguei na sua casa. E nós damos crédito a isso. E olha, Jaciara, eu senti no meu... Olha, que você ainda vai fazer um convite para mim ainda hoje jantar na sua casa. Olha, é verdade, pastor, tô até com a mensagem pronta no WhatsApp. Olha. E nós damos crédito para isso. Lógico que eu estou fazendo uma sátira, mas nós damos créditos a esse tipo de coisa. E sabe o que esse tipo de coisa virou hoje na internet? Meme. Você não vê os memes? Eu recebo uns par, né? É o Joma, é não sei quem, né? Tem pastor que é arrebatado na live. Hoje você encontra de tudo. E nós damos crédito a isso. Então entenda definitivamente, qual é o caráter da profecia? A profecia não tem o caráter de revelar você. Apesar que Deus tem o poder da revelação, porque Ele sabe tudo. Mas o principal caráter, o principal propósito da profecia é a direção. Foi o que aconteceu aqui com esse profeta, que ele se levantou e fala assim, diz o Senhor: nesta batalha, vocês não vão ter que lutar. Se posicionem, saem para a guerra. Mas vocês não vão pôr a mão em espada, porque essa batalha é minha, diz o Senhor dos exércitos. O que Deus fez aqui? Ele deu uma direção através do profeta. Então, por isso que o profético hoje, ele virou meme. O profético está contaminado. As pessoas, vou piorar, o profético está em descrédito. Porque o verdadeiro profético dá direção, mas o que muitos de nós menos queremos é uma direção. O que nós queremos? A revelação. Olha, porque eu vejo que Deus... Ei, servo, que tirei o pé da sepultura. Isso a Bíblia já me fala, irmão. Eu estava morto nos meus pecados. Efésios 2 me fala isso. Eu estava morto nas minhas transgressões. A Bíblia já me diz. Então aquilo que a Bíblia já me diz, eu não preciso ouvir. Mas eu preciso ouvir o profético. Por quê? Porque o reino de Deus não para. Há uma movimentação espiritual, querido, que ela é ininterrupta, mesmo que você está dormindo. Por isso que a Bíblia fala no Salmo 121, que o guarda de, aleluia, que o guarda de Israel não dorme e nem cochila. Por que você acha? Porque a movimentação espiritual é diuturna, ela não para, querido, ela não para. Você dorme, mas o mundo espiritual, o reino do Espírito não para. Por isso precisamos ouvir a voz dos profetas. Por isso que Amós, ele deixa bem claro, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Foi o que aconteceu aqui. Ele poderia ter derrotado, ele poderia ter derrubado todo mundo que se levantou contra Josafá, mas antes de fazer, ele levanta um profeta.
Você já parou para pensar? Agora deixa eu perguntar para você. Quem é o profeta que fala no teu coração? Quem é o profeta? De quem você recebe a sua direção? Você precisa reconhecer essa necessidade. Eu reconheço. Aos casados eu vou melhorar, principalmente os homens. Se você quer ouvir uma voz profética, ouça a voz da tua esposa, você nunca vai errar. Vai por mim. Todas as vezes que a pastora Juliana falou, eu não dei ouvido, eu me lasquei todinho. De verde e amarelo ainda. Meninas, vocês estão aí? Vocês gostaram, né? Depois pode passar lá na secretaria, deixar uma oferta. Tô brincando. Amém? Vamos prosseguindo. A mente profética usa estratégias espirituais diante da batalha. Quando Josafá recebe a notícia, nesta batalha você não vai ter que pelejar, mas Deus não falou que era para Josafá ficar moscando em casa. Como diz aquele rapaz da internet, ficar panguando em casa. Fica lá lavando sabão sem cachorro. Ele falou, vocês se posicionem, vocês saem à guerra. Mas vocês não vão ter que lutar. Mas se posicionar é obrigatório. Amados, mesmo que você não precise lutar, se posicionar é tua obrigação. Por quê? Os céus, eles não agem, eles reagem. Então, é através do teu posicionamento que os céus vão reagir. Foi exatamente o que aconteceu com Josafá. Ele pega o seu exército e posiciona, mas só que, olha a estratégia espiritual, sabendo que, nesta batalha, ele não ia ter que usar nem arco, nem flecha e nem espada. O que ele faz? Ele convoca os levitas e coloca eles na linha de frente para fazer o quê? Uma adoração. Ah não, você não entendeu. Amados, você sabia que a sua adoração é a maior arma de batalha que você tem? Você sabia que a adoração, entra no sexto aqui, a principal arma de uma pessoa com mente profética é a adoração. É a adoração. Amados, se você não entender isso, amados, por isso que existe uma batalha pela adoração. Existe uma guerra pela adoração. O diabo quer a sua adoração. Você vai ver essa guerra explícita na tentação de Jesus. Num terceiro momento em que Jesus vai ser tentado, o que Satanás fala para ele? Leva ele no pico mais alto, no monte da tentação, que fica lá em Jericó. Leva ele até o pico do monte. Mostra os reinos, porque é possível do pico do monte você enxergar todo o território ali. Hoje você consegue, do pico daquela montanha, você consegue enxergar a Jordânia, você consegue enxergar a Síria, você consegue enxergar o Egito, consegue enxergar tudo ali, dali de cima. E eram os reinos que estavam postos. Satanás leva Jesus àquele pico e fala assim: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Amados, a única pessoa que pede adoração na Bíblia é Satanás. Porque Deus não pede adoração, Ele já é adorado. Olha Isaías 6, você vai ver que no trono, desde a eternidade, querubins e serafins cercam dioturnamente o trono dele, cantando: Kadosh, 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 Adonai, Tzevaot, que há de vir, toda a terra está cheia da sua glória. Tem adoração. Agora Satanás, ele precisa, então ele pede adoração. E ele troca a adoração. Você adora que eu te dou isso. Então há uma batalha pela adoração. Por quê? A arma, amados, escute, você já tem adoração em você. Você nasceu para adorar. Você está entendendo, querido, que você é um ser adorador? Pastor, mas eu nem canto. E quem falou que adoração é cântico? Aqui Josafá nem cantou na sua oração, mas ele fez uma baita de uma adoração. Em ti não está todo o poder? Porque, amados, a adoração é reconhecer a virtude e o poder de outro. Isso é adoração.
Por isso que a palavra adoração vem do grego proskuneo, que é se curvar. Então, amados, se existe uma arma de guerra, a principal arma de guerra que você tem, e ela serve tanto como arma de defesa, tanto como arma de ataque, é a sua adoração. Por isso, amado, o dia que você estiver, frustrado, o dia que você tiver receber uma má notícia, põe um louvor, som da festa vai subir, sai dançando. Pastor, mas como assim sai dançando? Porque, amados, quando você dança, todo o seu corpo, todas as células do seu corpo adora. Você está entendendo? Você está entendendo ou não? Por isso que os ministros de louvor saem daqui pingando para falar para você, irmão, adora, irmão. E o seu muitas vezes fala assim, ó. Parece que vai cair, né? A cadeira da frente é o ponto de equilíbrio. Por isso que adora. Adorar, querido, é com tudo que você é. Por que você acha que o judeu ele faz esse movimento? Aqui, ó. Porque todas as minhas células precisam adorar. Agora, a Bíblia diz: louvem ao Senhor com palmas e danças. Por isso que dançar é adoração. Dançar é a maior expressão de adoração. Foi o que aconteceu com Davi, quando Davi trazia a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém. A Bíblia fala que ele dançava tanto que até as roupas íntimas dele aparecia. Davi dançava. Miriam dançou. Podia fazer até uns corinhos aqui hoje para você dançar, irmão, mas nem vou fazer. Mas entenda, o que eu quero que você entenda? A principal arma que você tem é o que muitas vezes o que você menos faz. Eu vou repetir, eu vou melhorar. A principal arma que você carrega no seu alforje é aquela que você menos usa. Que você usa e às vezes mal é mal usada quando você vem no culto, que é a adoração. A Bíblia fala que Josafá coloca os levitas à frente da batalha. E você pensa que eles cantam uma canção, né, com várias estrofes e tudo mais? Deixa eu falar para você. A música que Josafá, como que era a música? Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E a turma reclama, né? Porque essas músicas é tudo repetitiva, é mantra. Igual esses tempos atrás eu vi um vídeo. Porque hoje os crentes estão cantando mantra, que é tudo muito repetitivo, não tem letra. Amados, a letra que Josafá cantou, dá para contar as palavras. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, os compositores aí que possam compor uma bela canção com esse trecho. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor. A Bíblia fala que enquanto eles cantavam só esse trechinho, ele colocou emboscada contra os exércitos, e eles mesmos se mataram por si só. Alô? E entra o último ponto de uma mente profética. Deus corresponde com vitória aos atos de uma mente profética. Porque Josafá agiu profeticamente. Porque ele agiu com uma mente profética. Deus correspondeu. Deus reagiu a uma mente profética. Então, amado, se você quer ver vitória em 2024, eu não vim aqui nesta noite dizer para você que vai ser só alegria 2024. Eu vim dizer para você que 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Obrigado por esse amém empolgante. Só meia dúzia recebeu. Eu vou falar de novo. Eu vim aqui dizer para você que 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Todavia, você depende de uma mente profética. Por quê? Más notícias podem bater à sua porta.
Tribulações, adversidades podem sim chegar à sua porta. Agora, a adversidade não vem para te derrubar e nem para te matar. A adversidade vem para te promover. Amém, queridos? Amém? Se você entender e se você tiver uma mente profética, assim como Josafá, exatamente o que você ouviu aqui, e usando a adoração como a sua principal arma, eu posso garantir para você, querido, você vai chegar em 31 de dezembro de 2024 e você vai postar uma foto bem bonita lá na sua rede social e vai dizer: Ele foi por mim. Ele foi por mim, Ele foi por mim, Ele foi por mim, Ele foi por mim. Amém, amados? Para encerrar, coloque a mão na sua cabeça e diga assim comigo: Espírito Santo, a partir de agora, cultive em mim uma mente profética, para que eu possa pensar profeticamente, para que eu possa enxergar profeticamente, para que eu possa agir profeticamente, e através dessa mente profética, viver todo o sobrenatural que o Senhor preparou para mim em 2024. Amém? Receba hoje a ativação do Espírito, receba a mente profética em nome de Jesus. Amém?